Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia, e vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí a aula de número 15, com o objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil, e o detalhamento, aspectos econômicos do Amazonas, o extrativismo, observando aí o extrativismo vegetal, mineral e animal. Então, esse é o nosso detalhamento e vamos aí a mais uma aula de geografia. Vamos iniciar observando algumas imagens. Aí nós temos imagens relacionadas aos aspectos econômicos do Amazonas. Inclusive aí nós temos o Teatro Amazonas, né, que também faz parte dos aspectos econômicos, faz parte da economia, né, onde a gente tem as atividades que ocorrem ali no Teatro Amazonas, as atividades do turismo, entre outras. Temos também aí a indústria, né, retratando o setor secundário. Nós temos as atividades da pecuária, com criação de animais, né, no setor primário, entre outras atividades econômicas que a gente vai observar ao longo da nossa aula. Vamos iniciar observando alguns aspectos econômicos. Então, nós temos aí que a economia do estado do Amazonas é uma economia considerada bastante diversificada. Por quê? Nós temos atividades em todos os setores, né? Então, aqui a gente já sabe que quando a gente for falar sobre a economia do nosso estado, a gente tem uma atividade diversificada, certo? E aí, pontuei para vocês as atividades aqui do extrativismo, né, vegetal, aí com o cultivo do açaí, o extrativismo ali das atividades da madeira, a castanha do Brasil e também o extrativismo mineral, né, ali com ouro, ferro, manganês, são algumas das principais atividades. Setor secundário, o que é que a gente vai observar? Aqui as atividades da indústria, tá bom? Então, extrativismo, a gente tem aí o setor primário, o setor secundário, aí eu já coloco a indústria, né? Aqui são os exemplos, lembrando que a gente tem também ali a pecuária no setor primário. No setor secundário, a gente pode falar sobre o polo industrial de Manaus, né? Com muitas indústrias que estão instaladas no estado do Amazonas. E aí a gente tem alguns destaques, como os eletroeletrônicos, né? Falamos também aí da Zona Franca de Manaus ou a ZFM. Além dessas atividades, a gente vai observar aí as atividades da agropecuária, tá bom? E o setor de serviços, que fazem parte aí do setor terciário. A agropecuária, lembram qual é o setor da economia? O setor primário, tá bom? E aí nós temos a pecuária bovina, a bubalina, também com destaque, né? Aqui no estado, a produção de carne, leite, couro, são alguns dos destaques na economia diversificada do estado do Amazonas. O setor de serviços, qual é aqui o setor? Temos aí primário, secundário e terciário. No setor de serviços, a gente vai enquadrar essa atividade no setor terciário, gente. E quais as atividades a gente encontra? Atividades em geral aqui relacionadas ao comércio, ao turismo, né? Inclusive a gente viu ali o Teatro Amazonas. Então, quando os turistas eles chegam aqui, contrata, por exemplo, uma empresa, uma agência de turismo, né? Essa atividade ela vai se enquadrar em qual setor da economia? No setor terciário, porque está fornecendo ali um serviço para o turista, tá bom? Além disso, nós temos aí o turismo, né? O transporte também é considerado uma atividade, voltando aqui na cartela. Temos também o setor da administração pública, certo? Aí a gente tem os hospitais, os bancos, as escolas, né? Todas essas atividades no setor de serviços, certo? Então, essas aí são algumas das atividades. Vamos observar agora algumas imagens para a gente observar um quadro geral, né, de todas essas atividades aí de todos os setores, né? Aí a indústria, o Teatro Amazonas, né, o Encontro das Águas ali com as atividades também do turismo, a criação de animais. E temos os principais desafios, né? Quais são aí os principais desafios para a economia do estado do Amazonas, né?
Nós destacamos aí alguns. O primeiro, nós temos a concentração de renda, que inclusive, quando a gente fala de concentração de renda, né, nós temos aqui não apenas no nosso estado, mas um forte desafio também para o estado do Amazonas, onde grande parte da renda, né, ela está concentrada onde? Nas mãos de uma pequena parcela da população, tá bom? Então isso é um desafio, né, um dos desafios aí para o estado do Amazonas. A gente também tem a questão da pobreza, né, onde nós falamos sobre a desigualdade social, pois se a gente tem essa concentração de renda, essa grande parte da renda aqui concentrada, né, nas mãos de poucas pessoas, então na desigualdade social a gente vai encontrar elevados índices de pobreza e desigualdade social, né, numa grande parcela da população, já que uma pequena parcela da população ela acaba concentrando ali a renda. Então esses são os primeiros dois desafios aí que eu pontuei para vocês. Vamos falar agora também sobre a infraestrutura precária, né, e a dependência da ZFM, que nós já vimos que é a Zona Franca de Manaus, certo? Na infraestrutura, o que a gente poderia abordar, né? Nós temos a falta de investimento em infraestrutura básica. O que seria esse básico para a população? Olha, nós temos aqui o transporte, né, que ele acaba não atendendo ali a população como deveria atender, ônibus lotados, questão do trânsito, entre outras condições, né? Nós temos aqui a energia também e o saneamento, tá bom? Porque, gente, no nosso estado é difícil, né, a gente pensar dessa forma, né, que ainda tem muitos lugares, não apenas no estado do Amazonas, mas como muitos locais aí que não têm acesso ali ainda à energia elétrica, tá bom? O saneamento, a mesma coisa, né? Não tem ali obras de saneamento, a rede de esgoto. Então, são algumas dessas situações que a gente pontua na infraestrutura do estado. Além disso, a gente tem a dependência da Zona Franca de Manaus, né? A economia do estado é altamente dependente das indústrias, né, da Zona Franca de Manaus, que enfrenta desafios com a concorrência internacional, né? A gente poderia falar aqui, por exemplo, da China, né? Do que é produzido ali em outros países, né? Como a China, tá bom? Então, são alguns desses desafios. Além disso, temos também as questões ambientais, né? Onde a gente pode falar sobre a questão do desmatamento e a exploração ilegal. Nós temos aí a exploração ilegal, né, dos recursos da natureza ou dos recursos naturais. Temos também a questão do desmatamento, né? E isso tudo ameaça a sustentabilidade da economia, né? Além da nossa saúde. Nós temos o período de estiagem, o período mais seco na nossa região, onde muitas pessoas ilegalmente, né, aproveitam aí esse período e acabam desmatando, queimando, fazendo aí queimadas ilegais na nossa região, né? Além da economia, como a gente pontuou, a gente também tem a questão da nossa própria saúde, né? Além disso, nós temos ainda nesses aspectos econômicos, vamos falar agora um pouco das oportunidades, né? A gente viu os principais desafios, a gente pontuou aí quais são os principais, tá bom? Vamos observar agora as oportunidades, aí a gente tem oportunidades no mercado internacional, na bioeconomia, no turismo ecológico. Inicialmente, vamos falar da bioeconomia, que seria o desenvolvimento de produtos inovadores, né, a partir da biodiversidade da nossa região, tá bom? Então, seria aqui o primeiro ponto, né, dessas oportunidades, em investir neste setor, certo? Nós temos também um mercado internacional com a demanda por produtos naturais, produtos sustentáveis no mercado internacional, né, que está ligado também à questão da bioeconomia, tá bom? São algumas oportunidades que a gente pode pontuar. Além disso, também temos o turismo ecológico, né, com a exploração do potencial turístico da região. Inclusive, nós temos bastante, né, em todo o estado, com foco aqui na preservação ambiental e também na valorização da cultura local, né? Nós temos uma gama
de pontos turísticos de vários municípios. O Amazonas ele possui 62 municípios, né? Incluindo aí a capital Manaus. E nós temos muitos pontos turísticos, muitos municípios que possuem aí uma gama, né? Um potencial enorme para esse setor. Além disso, nós temos os pagamentos por serviços ambientais. Aí seria o quê? O reconhecimento do valor da floresta, né? Da floresta ali, da manutenção, do desenvolvimento da floresta, que a gente chama da floresta em pé, né? Para a geração de serviços ambientais, que a gente pode pontuar aqui. Também a regulação do clima, né? Quando a gente fala sobre a questão climática da Amazônia, as pessoas não se preocupam muitas das vezes porque está ocorrendo aqui, é um fator isolado, mas não é um fator isolado, tá bom, gente? Isso tem um equilíbrio, né, em todo o nosso planeta, e se há esse desequilíbrio aqui na nossa região, consequentemente as outras regiões também sofrerão. E a questão da proteção da biodiversidade, né? Então, a gente observa essa questão da sustentabilidade, de você utilizar aí os recursos de forma sustentável, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre o extrativismo animal. Aí nós temos que o extrativismo animal no Amazonas, né, consiste em quê, né? Essa atividade do setor primário. Então, nós temos aí uma coleta de produtos de origem animal, como a gente viu lá alguns exemplos aí de penas, óleos, animais vivos, o couro, a carne, são algumas das atividades, né? Como a gente pode observar aí na imagem, né? Então, o extrativismo animal, certo? Observando algumas das principais atividades. Temos também a atividade, ela é praticada por comunidades tradicionais, né? Temos também algumas empresas que fazem parte desse setor primário, tá bom? E pode ter impactos positivos, mas também pode aqui a forma, né, como está sendo feito aí essa atividade econômica, como está sendo coletado todo esse material, a gente pode também observar a questão aí negativa, né, dos impactos, as consequências que podem trazer ali para aquela região. Então, o manejo, ele precisa ser realizado de forma adequada. E aí, a gente vai observar um pouco agora da coleta, da pesca. Nós temos no nosso infográfico, aí no extrativismo animal, a gente vai observar, né? A caça de animais silvestres, como a gente observou ali na imagem, né, para o consumo de carne, praticado pelas comunidades tradicionais, mas que precisam ser regulamentadas, né? Para evitar a sobreexploração de espécies, certo? Então, precisa ser feito no período adequado, não de forma ilegal, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. A pesca também, que é a principal atividade do extrativismo vegetal no estado, que tem uma grande importância não apenas para a economia, mas também como uma atividade de subsistência. Por quê? Seria ali o próprio alimento da população, tá bom? Daquela comunidade. A criação de animais também em cativeiro, né, que seria uma alternativa sustentável aí ao extrativismo animal selvagem. Então, nesse infográfico a gente percebe aí todas essas atividades relacionadas à questão da caça, da pesca e também da criação de animais. Vamos falar sobre a sustentabilidade, né? Então, precisa ter o quê? Ali na atividade da pesca, né? Precisa ter um manejo adequado, precisa ter ali fiscalização, precisa também da pesquisa, do desenvolvimento, né? Então, tudo isso que precisa ser analisado. Se você pesquisa aquela determinada região, você pode estudar, por exemplo, o período em que se pode pescar ali naquela região, as consequências que isso pode trazer ali para aquela comunidade, entre outras questões. Então, temos aí na sustentabilidade, nós vamos pontuar, olha, a questão do manejo adequado, né, desses recursos animais. Isso vai ser fundamental para garantir que essa atividade fique ali por muito tempo, né, tratando isso de maneira sustentável. A fiscalização, tá bom? Então, aqui inicialmente o manejo,
a fiscalização para evitar o quê? A exploração ilegal, tá bom, gente? E garantir o quê? O cumprimento das leis. Então, tem leis ali onde é que você está pescando, se é uma área que está legalizada ou não, se você pode pescar naquela área. Então, nós temos, além disso, a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas de manejo, né, a forma adequada ali para essa atividade e produção que podem contribuir aí para o extrativismo animal. Então, tudo isso faz parte da sustentabilidade, certo? Temos agora o infográfico com os desafios. Vamos observar. Nos desafios, pontuei aí para vocês, olha, a exploração ilegal, os impactos na fauna, tá bom? E os conflitos sociais, olha, então são os principais desafios, né? A pesca e a caça predatória podem levar, olha, de acordo com o que é explorado, aí a extinção de algumas espécies, ou se aquilo ali é feito de maneira desenfreada, isso pode acabar gerando um desequilíbrio ambiental. Por isso que a gente volta aqui, olha, na questão da pesquisa e desenvolvimento, para você ter o entendimento dessa atividade naquela área, tá bom? Os impactos na fauna, nós temos a atividade que ela pode ter impactos negativos, né, como a perda ali de habitat, a fragmentação de populações, e os conflitos, nós temos aí que essa atividade pode gerar conflitos entre comunidades tradicionais, as empresas, né, que muitas das vezes exploram ali aqueles recursos de maneira desenfreada. Então, isso acaba gerando também conflitos entre a comunidade e entre essas grandes empresas. Temos agora o extrativismo mineral. Então, vamos observar aí alguns dos principais minérios, né? Nós temos a cassiterita, ou o minério de estânio, né? Segundo maior produtor do mundo, tá bom, gente? Presente aí nos municípios de Presidente Figueiredo, alguns dos municípios aqui do estado e também Urucará. Aí o ouro, a gente observa em diversas reservas de ouro, né? Principalmente aqui localizados em terras indígenas, né? Inclusive no desafio a gente pode falar sobre a questão desses conflitos com essas mineradoras e com os povos indígenas. Nós temos o nióbio, a principal jazida do mundo, que está localizada, olha, no município de São Gabriel da Cachoeira, também aqui no estado do Amazonas. Potássio, uma das maiores reservas do planeta também, que está localizado na região aqui no município de Altazes, também no estado do Amazonas, com mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, tá bom? Então, todos aqueles desafios que a gente observou ali nas atividades do extrativismo animal, a gente observa também nas atividades do extrativismo mineral. Temos aí algumas imagens da cassiterita, do nióbio e também do potássio para vocês observarem, tá bom? Então, são alguns desses principais. Nós temos outros minerais, professores, outros minérios? Temos também, tá, gente? Eu coloquei aí os principais que têm um destaque no cenário mundial, tá bom? Vamos observar agora o mapinha. No mapa eu trouxe para vocês, olha, algumas áreas com potenciais de exploração mineral no estado, tá bom? Então, nós temos aí o mapa do nosso estado, do estado do Amazonas, e as áreas de potenciais, tá bom? Nós temos aqui em verde os insumos agrícolas, tá bom? Espalhados aí pela região. Nós temos os minerais da construção civil, que está em vermelho. Aí a gente tem várias áreas, várias regiões, olha, essa parte aqui bem central, né? Outras áreas mais a leste, mais ao norte. As atividades também aí do ouro, de polimetálicos, óleo e gás e também os recursos energéticos, tá bom? São algumas das principais áreas com potenciais de exploração mineral no Amazonas, né? Quando a gente fala de Amazonas, as pessoas lembram logo, falam logo da nossa floresta amazônica, mas a gente tem, além disso, nós temos muitos outros recursos naturais. Vamos agora aos desafios, né? A gente vai observar aí alguns dos principais, perspectivas também. Desafios nós temos, olha, desenvolvimento sustentável, né? Conciliar essa exploração mineral com a preservação ambiental e também com a inclusão social, né? Inclusive, quando falamos de desenvolvimento sustentável, nós falamos também sobre a parte social, as comunidades.
Infraestrutura deficiente, né? Nós temos aí a questão da falta de transporte, de energia, saneamento básico nessas áreas de mineração, os impactos sociais e ambientais, né? Essas atividades, elas acabam causando degradação ali ambiental. Nós temos a questão do desmatamento, da poluição, os impactos para as comunidades, né? Para as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais também do estado do Amazonas. Temos também aqui, olha, a questão do garimpo ilegal, olha, atividade predatória, né? Então ele vai ali explorar aquele mineral, aquele minério e acaba causando ali vários impactos para a sociedade e para a natureza. Falta de mão de obra qualificada, né? Nós não temos aqui profissionais qualificados para trabalhar nesse setor aí da indústria mineral ou do extrativismo mineral, e também a questão da regulamentação, né? Levando em consideração que nós temos aí a floresta amazônica, né? Necessidade de leis e normas para garantir essa exploração, certo? São alguns dos principais desafios. Vamos agora às perspectivas, né? Nós temos desenvolvimento local, né, da comunidade, crescimento do setor, novas tecnologias, certificação de sustentabilidade aí que a gente observa. Então, a expectativa de crescimento do setor dessa atividade, né, inclusive de muitos municípios, aqui utilizar novas tecnologias para minimizar, gente, o impacto, tá bom, dessa atividade. Então, fazer estudos também do que pode ser utilizado para a exploração desses minérios. O desenvolvimento local, né, com investimento em projetos, investimento ali na comunidade, e também a certificação da sustentabilidade, né, buscar aí certificações para garantir a produção mineral responsável. Então, essas são algumas das perspectivas que a gente pode observar aí para o extrativismo mineral. Vamos agora ao extrativismo vegetal no estado do Amazonas. Então, a gente tem essa atividade econômica que vai coletar, tá bom, produtos da nossa floresta, tá bom? Então, esse é o extrativismo vegetal. Aí nós temos os principais produtos, olha, aí na imagem, né, a gente já pode observar o açaí, temos também frutos, né, a gente tem um exemplo do cupuaçu, o açaí, o cupuaçu, que é consumido não apenas na nossa região, mas mundialmente, tá bom? Alguns óleos aí a gente pode observar, nós temos a copaíba, a andiroba, né, que é bastante utilizado, quase todas as pessoas no estado do Amazonas, ela sempre vai ter ali uma andiroba ou uma copaíba dentro de casa, ou até mesmo um produto que tem aí algum desses óleos, tá bom, na sua composição. Temos aqui também a madeira, castanhas, né, entre outros. E essa atividade ela vai ser importante para a economia local e também para a preservação da nossa floresta, certo? Vamos agora aos tipos. Aí nós temos, olha, o madeireiro, que seria a extração, né, de madeira, e essa madeira vai ser utilizada onde, gente? Vai ser utilizada, olha, na construção civil, aqui de móveis também, né? A não madeireiro, que vai ser na extração de frutos, a gente classificou ali no início, aqui também em óleos, né? Inclusive a gente tem aqui na imagem, olha, vários óleos como a copaíba, a andiroba, entre outros, e também das castanhas, certo? Vamos observar agora a sustentabilidade do extrativismo vegetal no Amazonas. A gente viu aí os tipos, né? E agora vamos à sustentabilidade e depois os desafios. Na sustentabilidade, olha, nós podemos falar sobre a questão que é importante também, assim como as outras atividades do setor primário, né? Outras atividades extrativistas, para garantir a preservação da floresta e o futuro da atividade, né? Então, quando a gente fala sobre a questão da sustentabilidade, olha, é que eu vou utilizar hoje os recursos da natureza, né, que a gente tem disponível aí para a gente, sempre pensando nas nossas próximas gerações. Porque eu não vou utilizar tudo sem pensar no meu próximo, né, no meu filho, no meu neto, no meu bisneto. Eu também quero que eles possam usufruir aí as coisas que a floresta vai fornecer para a gente, tá bom? As práticas, a gente pode pontuar aqui para vocês, como a questão
do manejo florestal, né, como vai ser utilizado, a questão também do reflorestamento, da certificação desses produtos, né, que esses produtos sejam certificados no nosso país, né, e não que venham empresas aí de outros países certificar os produtos da nossa floresta. Temos os principais desafios, aí a gente observa a questão da exploração ilegal, né, o desmatamento, a perda da biodiversidade, a falta de infraestrutura, né, muitas vezes, olha, todo esse material ele não tem ali um escoamento da produção, né, acesso ali a mercados para comercializar. E a valorização dos produtos, né? Esses preços, muitas das vezes, eles são preços baixíssimos, né? A gente também tem a questão da exploração predatória, né? Da valorização dos produtos, são alguns dos principais desafios aí para o extrativismo vegetal. As oportunidades, falamos também sobre a questão da bioeconomia, certo? O desenvolvimento de produtos inovadores, né? Investir, fazer estudos ali, pesquisar, né? Pesquisas científicas, formas de usar a tecnologia a favor, né, do extrativismo vegetal. Nós temos o mercado internacional, a demanda hoje muito grande, né, por produtos da natureza, produtos sustentáveis, pagamentos por serviços ambientais, né, o reconhecimento também do valor da floresta. Enquanto a floresta ela está em pé, ela tem um maior valor, né? Se a gente não tem mais floresta, ela vai perder o seu valor, certo? E falando em extrativismo vegetal, nós temos aí um vídeo para vocês que foi feito, tá bom? No mercado aqui em Manaus, onde nós temos aí vários produtos que são do extrativismo vegetal. Então vamos assistir. Eu trabalho no Mercado Adolfo Lisboa já faz mais de 50 anos. Eu e minha família, né? E nós estamos dando continuidade. Então aqui no mercado o pessoal procura muito por ervas medicinais, que tem ajudado muito no Covid. Agora o pessoal está tomando muito o quê? O mastruz, o jambu, o ixi amarelo, unha de gato, tudo isso aí para aumentar a imunidade. Né? Então aqui, o que nós, pessoal, mais procuram aqui de primeira mão é o mastruz. E o mastruz é uma erva natural, um antibiótico natural, que serve para quebradura, emenda osso, serve para gripe, serve para fortalecer o pulmão. Né? Então, uma das ervas mais procuradas, primeiramente, é o mastruz. E o modo de preparo dela é através do suco. Você pode fazer um suco. Você pode, para emendar osso, você tem que fazer o emplasto, né? E você pega ela, pega a batata do emenda osso, você pega a banha da cobra, pega o mastruz e o breu, que é pilado, e coloca depois no local onde está quebrado. Né? E depois o que o pessoal está procurando? O jambu. O jambu, apesar de ser uma folha que o pessoal utiliza muito na culinária para fazer o arroz paraense, para fazer o tacacá. Esse daqui também, para que é? Serve para aumentar a imunidade. Né? Fazendo o chá dele com o quê? Com mangarataia, alho, limão, né? E o açafrão. Então, na época do Covid, isso daqui foi muito procurado. Ainda é procurado. Mas a maioria utiliza muito para fins culinários. Né? Aí, como as ervas precisam de outras contribuições, nós temos o quê? Que muito é procurado aqui no mercado, a andiroba e a copaíba. Esses dois são procurados por quê? Porque elas servem como antibiótico também natural, que serve para colocar, para fazer pasta, para remédio, serve para tomar, para ingerir, serve para ingerir. Né? E serve também para colocar em xarope, que aqui o pessoal faz muito xarope utilizando a andiroba e copaíba. Né? Aí fora isso aqui, o que o pessoal tem nos procurado muito é para estômago, problema de estômago, problema de gordura no fígado. Que para isso nós temos aqui a espinheira santa, nós temos a sacaca, o boldo. Tudo isso aí ajuda
para quem está com problema de H. pylori, né? Quem está com gordura no fígado. E fora essas ervas que eu acabei de mostrar para vocês, que é o mastruz, o jambu, nós temos também aqui o crajiru, muito procurado, que serve para fazer asseio, lavar ferimento, cirurgia, né? Temos a unha de gato, que ele serve para aumentar a imunidade, para não deixar a pessoa com a imunidade baixa. E temos o ixi amarelo também, né? Que serve para cisto, mioma. Então, geralmente, como é que o pessoal usa? Fazendo o chá misturado com a unha de gato e o ixi amarelo, né? E o saratudo também, que serve para mioma, para inflamação, para tumor. Então, tudo isso aqui serve. Muito bem, então vimos aí diversas informações, né? Sabedoria milenar, né? Que vai passando aí por várias pessoas, muitas informações que a gente viu, os óleos que são aí retirados através do extrativismo vegetal, anti-inflamatórios, né? Vários remédios provenientes aí da floresta, da natureza, tá bom? Então, algumas informações sobre as atividades do setor primário aí no estado do Amazonas. Então, essa foi a nossa aula.